Bem, pessoal, vou explicar agora para vocês, né, sobre os tumores de hipófise, que são dos tumores mais comuns a gente encontrar, tá ali entre o terceiro, o quarto, então ele é frequente, né? Mas muito mais frequente do que os tumores de hipófise são cistos nessa região da hipófise, que eu tenho um vídeo aqui já explicando para vocês, né? Nesse caso, a gente vai centrar, vai focar nos tumores de hipófise, né? O que que acontece? Essa glândula, que é uma glândula tão relevante, tão importante, que produz grande parte dos hormônios do nosso corpo, ela está aqui no meio, no centro, entre os dois nervos ópticos, né, perto das carótidas, então uma região super nobre. Muitas vezes essas células que estão ali, elas começam a crescer de forma normal. Então, o mais comum da gente encontrar o tumor de hipófise é um tumor benigno, que a gente chama o nome adenoma, né, um tumor dessa parte endocrinológica da hipófise, que começa a crescer de forma benigna, crescimento lento, e às vezes começa a crescer, como ela está no meio do nervo óptico, comprimindo o nervo óptico. E essa compressão dá uma alteração visual e dor de cabeça. Então, dor de cabeça e alteração visual são os sintomas mais comuns dos tumores de hipófise, né? De um modo geral, o paciente começa a perder o campo da visão. Então, às vezes ele não nota, até que começa a se bater o carro. Por quê? Se o seu campo da visão reduziu, você pode mexer a cabeça e conseguir compensar isso. Então, muita gente vai deixando para lá porque ela compensa dessa forma. Então, se você tem dor de cabeça, começa a ter alteração visual, procure ajuda, que pode ser tumor. Em especial, o tumor da hipófise tem essa característica, né? Na grande maioria das vezes, o tratamento vai depender do tamanho da lesão, se produz ou não produz alterações hormonais, né? Então, se ele tem uma produção de hormônio, o volume e se tem compressão do nervo óptico. São essas características que a gente mais analisa. Tem outras, claro, né? Taxa de crescimento, uma série de coisas. Quando a gente vai operar, a gente sempre analisa por que via vai ser. Vai ser pelo nariz, para chegar aqui no meio, nessa região, ou se vai ser uma craniotomia. O médico analisa pelo tamanho, localização. Hoje, a grande maioria das vezes que a gente faz é realmente pelo nariz, transnasal. A gente, né, particularmente, faz junto com o otorrino, né, eles fazem um acesso, a gente chega lá e tira a lesão. Geralmente, uma cirurgia tranquila, não costuma ter muitas comorbidades, mas é chata. Por que eu digo que é chata? Região do nariz, manipulação, tem risco de sinusite, o otorrino vai acompanhando junto, o paciente fica sem respirar no pós-operatório, eles reclamam muito disso, né? E nem sempre, ou grande maioria das vezes, você consegue tirar tudo. Às vezes até o paciente fala, na ressonância diz que não tem nada. Sim, mas às vezes ficou células, né? Então assim, macroscopicamente a gente na grande maioria das vezes consegue retirar tudo, ou quase tudo, mas a gente sabe que sempre tem o risco de recidiva. É outra coisa chata do tumor de hipófise, porque você sempre vai ter que estar atento a esse risco de voltar à lesão. E aí vai ter que acompanhar também com o endócrino, porque nessa manipulação é muito comum o paciente ter alterações hormonais, ou urinar mais, ou urinar menos, né? E tem outras, a glândula tem muita função e os outros hormônios também podem baixar. Por isso que é um tratamento que é um casamento entre o neurocirurgião, o otorrino por causa da cirurgia, o neuroendócrino também, porque ele vai avaliar essa parte hormonal, tá bom? Espero ter ajudado.